aí que começa esse conflito sobre quem você é. Você é o que a sociedade faz você ser. E mais importante do que isso, mesmo que você saiba que você não é o que você é levado a se tornar, você consegue sair aqueça e agora vamos encarar as feras. Pois é, agora vai se repetir um fenômeno raro nesse canal, que é, eu vou falar de anime de novo. Eu não esperava por essa, eu nem sei se essa é a terceira vez ou a segunda, eu sei que a primeira foi sobre Kokoko, que é um anime assim, que na época que eu assisti realmente me foi muito satisfatório e eu acho que a proposta aqui é falar sobre esses animes satisfatórios, que não são muito populares, então não espere que eu vou falar de Naruto, impossível isso acontecer. Eu não assisti Naruto o suficiente para ter o que falar sobre Naruto. A mesma coisa, Shingeki no Kyojin. Talvez eu venha falar qualquer dia desse sobre Kimetsu no Yaiba, porque, cara, que anime. O que eu posso dizer? Eu tenho que elaborar melhor o que dizer a respeito de Kimetsu no Yaiba. Então, este vídeo não é sobre Demon Slayer. Eu estou aqui para falar sobre Megalobox, que basicamente se passa em um futuro distópico onde as lutas de boxe com a ajuda de equipamentos cibernéticos aparentemente é um esporte popular. Eu não sei bem se é essa a definição de Megalobox, assim, a definição oficial, mas é a única que eu tenho aqui. E por que eu vou falar a respeito disso? Primeira coisa, não sei, quem é antigo, quem me segue há muito tempo já viu um vídeo meu falando sobre Creed nesse canal, porque sim, eu gosto dessas histórias de lutadores de boxe, eu gosto. Os filmes sobre luta de boxe, eles podem surpreender não só pelas lutas em si, mas pelas metáforas que esses filmes tendem a oferecer. A história sempre transcende a luta física e passa a falar a respeito de uma luta metafórica. Então, muitas vezes, o que a gente está vendo, o que está rolando no ringue, em uma luta de boxe, não é necessariamente apenas uma troca de socos, mas muitas vezes também pode ser um desenvolvimento psicológico dos personagens. Olha, quem esperava por essa, né? E é isso que Megalobox faz. E é por isso que eu estou falando desse anime aqui. Eu não sei se existe algum outro vídeo falando a respeito disso, mas eu acho muito interessante a forma como tudo sobre as lutas de Megalobox é sobre tudo menos apenas lutas. Vamos começar do começo. Megalobox estreou em 2018 e ele faz uma menção a um mangá dos anos 60 e 70 chamado Ashita no Joe. Não li o mangá, não sei do que se trata o mangá, não sei o quanto ele é parecido ou o quanto ele é apenas uma inspiração para o anime. O que importa é que a primeira coisa que me chamou a atenção nessa produção é a qualidade da produção em si. É um bom anime e é uma boa história. É bem produzido, é bem animado, é bem escrito, tem um bom roteiro, tem um bom desenvolvimento e consegue falar o que ele tem para dizer. E é isso que importa aqui, falar a respeito das mensagens e das metáforas do Megalobox. E agora eu vou me surpreender com o que eu vou dizer, porque Megalobox é uma história de homem heterossexual. Eu acho que essa é a grande metáfora do Megalobox. É uma história tão hétero, mas tão hétero, assim, tão homem hétero, que ela alcança os níveis da homoafetividade. E neste ponto aqui é importante entender que homoafetividade não é homossexualidade, são coisas diferentes e coisas separadas. E é isso que eu vou explicar agora, por meio do arco principal, né, da linha que conduz toda essa história do Joe, que no caso começa como Junk Dog,
Melhor ainda, eu vou falar com o sotaque japonês, Jankudogo. Ele é um lutador do circuito clandestino de lutas de Megalobox, neste universo distópico. E a história, né, o roteiro estabelece que ele não tem nome, ele não tem identidade, ele não é nada, ele não é ninguém. Ele é uma fraude, ele é um cara que participa de lutas armadas. Então, dentro desse mundo de Megalobox, ele não tem visibilidade nenhuma, ele não é ninguém. E a única função dele é entregar as lutas para que a luta tenha um determinado resultado, para isso influir nas apostas que são feitas em cima dessas lutas. Então, é isso, assim. É aí que começa esse conflito sobre quem você é. Você é o que a sociedade faz você ser. E mais importante do que isso, mesmo que você saiba que você não é o que você é levado a se tornar, você consegue sair, você consegue se livrar dessa estrutura social que te força a ser algo que faz com que isso praticamente se confunda com a percepção que você tem de você mesmo. Olha isso, gente. Olha que, eu não vou dizer assim, nossa, olha que profundo, porque é meio cafona dizer isso. Mas é uma coisa assim, é um tipo de questionamento que você não espera ter assistindo um anime de luta. Mas é o tipo de reflexão que Megalobox nos oferece. Então o Joe, ele sabe que ele é um lutador, nas palavras dele, hein? Aspas, aspas. Um lutador de verdade. Então, todo o arco dessa história é sobre o Joe se transformar, né? Ele passar por essa transformação de ser o Joe que o mundo ao redor dele força ele a ser e transicionar para o Joe que ele reconhece como sendo ele mesmo. E tudo isso na base da troca de soco. Não, a coisa não para por aí. Agora vamos entrar aqui no campo da homoafetividade, que não é homossexualidade. São coisas diferentes. Vamos entender isso melhor a partir de agora. Existe um outro lutador, que é o Yuri. E o Yuri já é um lutador estabelecido na sociedade. E no início dessa história, no primeiro episódio, a gente vai ver o primeiro encontro do Joe com o Yuri. Então a gente vai ver esse encontro do cara que sabe que é um lutador de verdade com um cara que é visto como um lutador de verdade. Então, este primeiro encontro, nesse primeiro episódio, vai ser marcante para os dois. Vai ser algo que vai ficar ali no ar, algo que vai ficar em aberto. Mas quando eles se encontram, nesse primeiro encontro, o Yuri vê algo no Joe. E o Joe vê alguma coisa no Yuri. E o Yuri vai lutar nas lutas clandestinas, para surpresa de todos, falar, caraca, um lutador de verdade aqui no submundo? Pois é. Só para ter mais um momento com o Joe, para lutar com o Joe, para ver qual é desse cara. E aí eles vão lutar. Vai ter um resultado. Assiste o anime pra ver o que acontece nessa luta. Mas quando termina a luta e o Yuri tá vazando, o Joe fala, não, peraí, volta aqui. E aí o Yuri fala, eu já vim no seu ringue, eu já vim no seu território. Agora é a sua vez de lutar comigo no meu ringue. Se você quer lutar mais uma vez, você vai lutar no meu território. Pro Yuri ir pro submundo, é fácil, porque ele já tá em cima, né? Descer é fácil. É fácil, é rápido, ele consegue descer, ele consegue voltar. E isso não dá em nada pro Yuri. Pro Joe sair do submundo para chegar até o mundo do Yuri, aí é que temos uma série. Então a gente vai ver toda essa jornada do Joe criar uma identidade falsa e tentar tornar essa identidade falsa em uma identidade verdadeira. Porque é uma mentira para toda a sociedade, mas já é uma verdade para ele. Todos os conflitos que uma pessoa precisa atravessar para se livrar de um estigma social
para transitar em outros ambientes. Então já dá para notar aí, né, que este anime é uma alegoria de lutas de classes. E é literalmente um anime de lutas. E literalmente um anime de classes. O Joe tem um treinador dele que é o Nambu. E o Nambu tem uma história... Assim, essas histórias populares bem comuns, inclusive que eu até já conheci antes desse anime, que era assim... Do escorpião que quer atravessar o lago e pede pro sapo levar ele, porque o escorpião não sabe nadar, mas o sapo sabe nadar. Então o escorpião pede para subir nas costas do sapo e pede para levar ele pro outro lado da água. E aí o sapo fala, eu não vou fazer isso porque você é um escorpião, você vai me matar. E o escorpião fala assim, não, imagina, que absurdo, porque se eu te matar durante a travessia, eu morro também, eu dependo de você para chegar vivo do outro lado. Então se você morrer, eu morro. E aí o sapo fala, tem coerência, faz sentido, vamos lá, sobe aí, eu te levo. E aí no meio do caminho o escorpião pica o sapo, e aí o sapo morre e o escorpião morre também, mas neste momento entre ser picado e morrer, o sapo vira pro escorpião e fala, cara, você me picou, por quê? E o escorpião vira pro sapo e fala, essa é a minha natureza. É isso que eu sou e é isso que eu faço, não importa, sabe? E é importante frisar aqui que quem fica repetindo, quem fica insistindo nessa história é o mafioso cheio da grana, o mafioso que fica ganhando dinheiro em cima da exploração do Nambu e do Joe nas lutas do submundo, viu? É esse cara que fica insistindo nessa história pra falar pro Nambu o quê? Pra dizer, você não pode escapar do que você é. Você não pode negar a sua verdadeira natureza. Você é um sacana e vai morrer um sacana. Você pode tentar fazer as coisas direito, você pode tentar fazer as coisas certo, mas no final das contas você é o que você é. Quando a sociedade olha pro Joe de fora, eles veem esse cara que é um fracasso, um Zé Povinho, um ninguém. E eles acreditam que essa é a verdadeira natureza do Joe. E que ele nunca vai mudar. Que ele nasceu assim e ele vai morrer assim. E essa descrença em acreditar nessa transição que o Joe pode fazer de ser um cara do submundo para ter uma cidadania, para ter visibilidade, para ter reconhecimento, isso não pode ser. Mas o Joe, quando olha para ele mesmo, ele fala, a minha verdadeira natureza não é essa que essa estrutura social me impõe. Eu sou outra coisa. E eu vou lutar para ser quem eu nasci para ser e fazer o que eu nasci para fazer. E aí vem a pergunta final. Mas afinal de contas, o que diabos o Joe nasceu para ser e o que o Joe nasceu para fazer? Ele é um lutador de verdade. E não existem muitos lutadores de verdade caminhando por aí. Na verdade, ao longo de toda a vida do Joe, ele só conheceu um outro lutador de verdade. Esse único outro lutador de verdade é o Yuri. E o Yuri é um lutador de verdade e o único lutador de verdade que ele já conheceu na existência dele é o Joe. Tá entendendo aqui o que tá rolando? É aí que a gente sai dessa questão de identidade, de percepção, de natureza, de ser o sapo, escorpião, e começa a entrar no que eu disse sobre homoafetividade. Que a coisa que dá sentido para a existência do Joe e do Yuri são o Joe e o Yuri. Esses dois homens são as coisas mais importantes da vida desses dois homens. E subir em um ringue para lutar um com o outro, para se socarem e se abraçarem e, enfim, expressar o máximo de suas habilidades. Esse é o grande momento transcendental da existência deles. E aí a gente vê a homoafetividade acontecendo diante dos nossos olhos, porque a relação deles não é uma relação física no sentido romântica. Por isso que não é homossexual. Eles não estão apaixonados um pelo outro. Eles não sentem atração física um pelo outro. É uma relação homoafetiva.
porque cada um enxerga no outro o ápice do que é ser um lutador de verdade. E eles se respeitam e se veneram e precisam um do outro para dar sentido à própria vida. Eles são a cara a metade, eles são a promessa de existência. E é aí que eu cheguei à conclusão, eu falei, meu Deus, isso foi escrito por um homem hétero. Não tem como, assim, não tem como ou qualquer outra pessoa ter escrito isso, não é possível. E não é ruim, assim, eu gosto, a história é boa. E eu gosto do tema ser esse, assim. Não há problematizações aqui, viu? Isso aqui não é uma crítica a respeito disso, é só uma observação de como as coisas são. Eu gostei desse tema de transcender a sua existência e vincular o ápice da sua vida no encontro com outra pessoa que vai te completar, vai validar a sua própria identidade. A validação final que o Joe precisa para ele se olhar no espelho e falar, você é um lutador de verdade, e falar assim com gosto, e falar com convicção, e falar com certeza, é ele lutar com o Yuri. E depois disso, o que mais tenho eu a dizer, né? O que mais eu posso acrescentar? Existem outros personagens nessa história, existem outras lutas nessa história, tem um outro personagem. Eu acho, me corrija aqui nos comentários se eu estiver errada, mas eu acho que o nome dele é Igaraki. E ele era um soldado e foi o primeiro cara que o Nambu treinou. E ele tem uma questão de rancor, assim, sabe? Do passado, de coisas que deram errado. E que isso arrasta ele pra baixo, ele precisa lidar com isso. E aí a forma como ele lida com isso é no ringue, lutando boxe. E faz todo sentido. E assim, é tão bem escrito, e tão bem construído, e tão bem roteirizado, que a gente entende, assim, o cara tá ali em cima do ringue, trocando soco, e a gente entende que essa é a terapia que o cara precisa pra seguir em frente com a vida. Cara, assim, certeza que todas as pessoas envolvidas nesse projeto adoraram fazer isso, porque é tão bem feitinho que dá gosto de assistir. E você, já assistiu o Megalobox? Me diz aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, me dá um joinha, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Muito obrigada por me assistir até aqui e até a próxima!